Esse aqui, ó. Acho que aí tá inteiro, Pode né? ler. Quem pode ler do início aqui? Pode ler, a nossa amiga acabou de chegar e ela vai Peraí, nos ajudar. cadê Ah, tá aqui com o Anderson. Vai levar? E assim todos escutam. A irritabilidade é algo vicioso e corrosivo que destrói o afeto e expulsa o amor. Todo homem que é tirano em seu próprio lar é indigno do sacerdócio. Ele não pode ser um instrumento adequado nas mãos do Senhor, se não mostrar respeito, bondade e amor pela companheira que escolheu. Da mesma forma, um homem que não consegue controlar suas emoções torna sem efeito o poder de seu sacerdócio. Essas são citações do presidente Hinckley. Quer comentar antes da gente falar do presidente Nelson? E o próprio presidente Hinckley, ele fala que não se pode calcular as feridas infligidas com profundidade e dor pelas palavras duras e cruéis pronunciadas com ira. Você não tem como dimensionar a marca que isso pode causar na vida das pessoas. Para mim, isso é como se fosse luz e trevas, né? Um não pode existir, são coisas, forças opostas, né? Então, olha só, é algo vicioso e corrosivo que expulsa o amor. Então, onde tem a luz, as trevas não entram. Mas o contrário é verdadeiro também, né? Se a gente dá espaço para as coisas ruins, para as trevas, a luz não vai entrar, né? Porque eu não quero que ela entre. E a Aos mesma poucos coisa, ela vai se apagar. isso. E aqui a mesma coisa, né? Então, amor e ira não combinam, são coisas opostas. Precisa entender isso. E as escrituras estão repletas de exemplos de pessoas e de uma nação inteira que se foi perdida ou destruída por conta da ira, por uma palavra que não gostou de ouvir, por uma demonstração, por um conselho, ou pelo orgulho que foi tomado pelo seu coração e não pôde ver aquilo que estava sendo ensinado, por exemplo, pelos profetas e pelos líderes da igreja. E com isso se voltou contra o Senhor, contra a palavra do Senhor. E foi destruído, ou uma nação inteira foi destruída por conta da ira. Como o presidente Nelson ele fala, a ira nunca persuade ninguém, a hostilidade a ninguém edifica. A contenda nunca leva a soluções inspiradas. E não faz muito e na conferência e nas últimas conferências tem se falado muito a respeito disso. O profeta Nelson ele tem pedido que possamos tomar cuidado com o nosso coração, com o nosso comportamento com as outras pessoas. Ele fala que nós devemos ser compassivos, que nós devemos ser bondosos, que nós devemos ser gentis, que nós não nos devemos nos irar facilmente com as pessoas, não julgar. Então, tudo isso engloba aí nesse sentimento que a gente está falando com vocês e que destrói e afasta o espírito. Uhum. Você vê que o slide anterior fala até de coisas físicas, né? Médicas. E essa orientação não é baseada apenas em profissionais técnicos, é uma orientação divina, né? É uma orientação dita por profetas. Então, a gente vê aqui, ó, casal pode ler para a gente comentar? Vanessa? Pode ser, Vanessa. É o microfone. Ah, obrigada, Anderson. Precisa que aí quem está assistindo em casa consegue acompanhar. Grandes problemas costumam nos unir, os pequenos nos separam. Ninguém tropeça em pedras grandes, perigosas são as pequenas, porque não as enxergamos em nosso caminho. Não é verdade isso? Às vezes, a gente já viram aquela frase assim, a gente já passou por coisas tão difíceis, tão piores, por que que a gente está assim por conta disto? E esse isto é uma bobagem. Já aconteceu isso? Já aconteceu isso. Quantas vezes? Pouquíssimas, né? Poucas vezes. Ainda bem. Mas Mas é porque eu não me lembro muito das coisas. leia essas palavras. O que vem à mente? Porque quando você pensa assim, grandes problemas costumam nos unir e pequenos nos separam. Os pequenos são corriqueiros. São, são mais persistentes, né? Acontecem todos os dias, talvez
seja uma das formas. E a gente pode até se isolar e se afastar, se silenciar. Isso pode não ser muito Nós bom. falamos a respeito disso em aulas passadas. A gente falou de comunicação, né? Quando você está aqui trilhando um caminho e ao longe você vê uma pedra grande, o que que você vai fazer? Você vai bater de frente nela? Não. Quando você estiver se aproximando da pedra, você faz um desvio. E aí você contorna aquela pedra gigante e segue o teu caminho. Mas quando você está aqui caminhando, de repente alguém já deu uma topada na rua e olhou e falou assim: mas foi em que mesmo que eu tropecei? Que não parece ter nada no chão, mas foi algo muito pequeno que quase me derrubou ou te derrubou. E é justamente porque nós não estamos percebendo, nós não estamos notando aquilo. E aí as coisas vão acontecendo, transmitindo isso para a nossa realidade, as coisas elas vão acontecendo. As feridas elas vão crescendo, elas vão inflamando. E aí quando você vê uma relação que foi ungida pelo Senhor e que ela foi unida para esta vida e para toda a eternidade, ela se acaba. Lei, Oi, Lei, Já ia pode abrir posso fazer falar. um comentário? Por eu já favor. ia abrir online. Eu Você não você sei, vai fazer o seu comentário, irmã? E eu quero que você me dê quero. alguns exemplos de coisas pequenas que podem, às vezes, atrapalhar o relacionamento. Pode falar. Eu quero falar das pedras ainda. Por favor, pode falar das pedras. Sabe que enquanto isso eu estava pensando sobre aquela ponta do iceberg. A gente pensa que são pequenas. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas a gente pensa que são pequenas. Mas quando a Sim. gente tropeça, a gente tropeçou em uma ponta somente. Isso que quase nos fez cair. A parte grande, ela tá lá para baixo, muito firme, e tá nos atrapalhando. Ah, Eu pensei sobre isso, Sim, agora não sei se vocês sim. podem concordar comigo. Mas às sim. vezes aquela coisa pequena, ela é só a ponta do iceberg. E a gente tem que ter, é por isso que a gente tem que ter cuidado com isso. Muito cuidado. Vocês podem do online aí, pode ser a Thalita, pode ser qualquer outro irmão, falar coisas pequenas que podem, às vezes, chatear o outro. E antes de vocês responderem, fazendo ainda um comentário sobre o que a Leide falou, calha com o que a Vanessa falou também, né? De coisas corriqueiras, pequenas do dia a dia que vão acontecendo e vão se transformando ali no grande iceberg que a gente não consegue ver. Apenas aquela pontinha que nos derruba. Mas foi ao longo de muitos anos ou de muitos momentos, isso foi se criando e se tornando algo muito grande, né? Muito obrigada, Leide. Agora gostaríamos de ouvir que coisas pequenas podem ser essas que nos derrubam ou nos separam. Que nos chateiam, a gente não gosta, e mesmo assim continua acontecendo todos os dias. Por exemplo, mesmo, não pode não ser, Às não é vezes fazer comigo. uma guerra, às vezes fazer uma guerra por causa da toalha molhada em cima da cama. Olha, toalha molhada em cima da cama é um dilema. Quando a gente deu um curso desse na ala, Tá. uma vez, um dos casais, né, praticamente passou o curso todo falando nessa toalha molhada. Foi. Eu acho que isso incomodava muito ela, A né? toalha molhada era uma grande, acho que nem era mais tão pequena, tava esse iceberg, viu, Leide? Era uma grande pedra de tropeço, porque ela não gostava, e vários casais falaram a respeito disso, né? Uhum. E se você parar para pensar, é algo tão pequeno, não é? É só uma toalha molhada na cama. Se tá me incomodando, eu vou lá e tiro e coloco. Não incomoda a Vanessa, né? Às vezes tem coisas que não incomodam. Isso aqui também em casa não me incomoda, Peraí. não. Ah, que bom. Olha aqui, que os outros precisam escutar, por favor. E meu esposo não deixa também, gente. Mas não me incomodaria. Eu falo porque realmente é. Eu Para acho que é algumas pequeno, pessoas né? parecem muito pouco mesmo. Vanessa? Eu estava falando que tem. Minha voz fica muito difícil nesse negócio. Não, fica ótima a sua voz. Ai, peraí, peraí. Não, eu estava falando que tem muitas coisas que o Daniel faz hoje que ele já fazia antes, que ele continua fazendo, mas que antes me irritava, mas que hoje eu já consegui mudar em mim, né? E não me irrita mais, a não ser que eu esteja
TPM, aí eu já saio falando, eu vou pegando, mas eu vou falando que eu vou descarregando minha raiva. Eu preciso, às vezes, descarregar. Preciso descarregar. De vez em Aí eu quando, né? vou, só no meu auge, mas normalmente eu vou tirando e vou tirando o sapato do meio da casa que ele deixa sempre, a Uhum. toalha na cama que ele deixa às vezes, né? E Uhum. a gente tem que começar a mudar nós mesmos quando a gente compreende que o outro não vai mudar. É, O outro não muda em algumas atitudes. Tem gente que tem que parar de se incomodar. é. Quando você mudar, e às vezes o outro de repente muda Mas sabe também. que eu já vou passar para você, mas sabe que você falou uma coisa interessante? Porque você disse assim, o outro não muda, a gente tem que mudar. Mas vamos analisar os fatos. A toalha molhada incomoda quem? Será que para ele a toalha molhada em cima da cama é um problema? Possivelmente não é um problema, mas é um problema para mim. Ou eu chego com ele e digo, por favor, me ajuda a lidar com isso, ou então eu mesma vou lá e tiro a toalha, porque o problema é comigo. Então, quando a gente começa a analisar por essas outras vertentes, a gente pode perceber que é algo que dá para se resolver de forma mais tranquila. Pri? Aí eu acho totalmente errado. Mas respeito a opinião de todos. Mas assim, é por isso que as mulheres envelhecem mais rápido que os homens, pelo Corta estresse. o microfone dela, corta. Eu vou falar, é um momento de fala, eu Não, cutuco, por favor. cutuco os homens mesmo, porque por conta disso, sabe o que eu faço? Eu deixo tudo, eu não cato nem nada. A casa, uma coisa que me incomoda no Hércules é que ele deixa a roupa em tudo quanto é canto. Isso também é coisa do meu pai, coisa do meu irmão. Percebi que isso é o mal da maioria dos homens. Base cultural? Então, eu pego e simplesmente deixo lá. Aí, quando chega alguma visita, a casa está desarrumada. Por quê? Porque os dois são bagunceiros, não é só um. Eu arrumo, mas não é justo eu me arrumar tudo, aí o bonequinho chega lá e desarruma tudo. Eu não vou envelhecer rápido, não vou me estressar rápido por conta da bagunça de um homem, como sempre. Então, assim, para ser justo, eu também trabalho, porque sempre o pessoal da igreja vai e fala: ah, a mulher tem que ser da casa. Da casa não, meu filho. Hoje em dia as coisas mudaram. É mulher e homem trabalhando juntos, então os dois têm que dividir juntos. É a mulher que tem que tomar conta do filho. Negativo, eu não fiz sozinha. Então, se eu estou casada dentro da igreja, é porque eu quero uma família. Sim. Se for para ser mãe solo, então eu saio da igreja e vou virar minha vida sozinha, como Não, você não muitas precisa nem mulheres. sair da igreja para ser mãe solo. Não, exatamente, mas Só- assim, é o que que a gente pensa? A gente pensa em ir para a igreja para ter uma família eterna e dessa família Sim. fazer as coisas e acontecerem, porque a minha mãe e meu pai nem eram da igreja e eu tive uma base bem sólida com mãe e pai me criando. Hoje em dia, infelizmente, isso daí, mãe solo é o que eu mais vejo, por isso é uma coisa que me entristece muito, eu não tenho nem vontade, às vezes, de ser mãe, porque eu só vejo a mãe cuidando da filha e os líderes da igreja fortalecem muito isso. Então, isso é um grande problema porque fortalece mais ainda que a ideia do que o homem tem que colocar tudo na costa da mulher. E não é assim. Eu não tenho que deixar de me incomodar por causa da bagunça do homem. Negativo, não. Todo homem tem que fazer essa coisinha ali. E se for uma coisa legal dos dois, por exemplo, ah, você não vai trabalhar, vai cuidar só de casa. Aí já é uma outra questão. Não, eu falo na frente dele. Sabe por que eu aproveito esses momentos? Então, Eu aproveito esses momentos porque muitas mulheres são silenciadas, infelizmente, porque justamente tem Ah, essa ideia de que eu vou eu entendo aceitar. você. Não, gente, é uma coisa assim que eu, não. Não é uma Eu, coisa ent- assim. eu, Não, en- eu concordo com eu você entendo, também. eu Porque, entendo. Deixa eu só falar com ela, amor. Então, assim, eu entendo o seu lugar nessa de fala, eu entendo a sua posição, e eu acho que você não está sozinha, com certeza, nessa tua concepção. Mas essa concepção, ela existe porque nós não trabalhamos a concepção do Salvador sobre as relações. Então, por que nós não trabalhamos a concepção do Salvador, o que ele quer, o que ele criou e como ele estabeleceu e todos os ensinamentos que ele deu, é que coisas assim, para piores, elas acabam acontecendo, Mas né? assim, até que foi É, melhor na época que a gente estava brigando muito por conta de bagunça em casa.
Aí a gente ajustou. Chegou. Eu não ia falar na frente dele, ele também pode Não, falar as mas coisas. não é para ter mesmo, Não, né? exatamente isso, porque isso foi uma coisa que aconteceu, que funcionou entre a gente, ficou tranquilo, porque hoje a gente divide as nossas tarefas. Mas isso Então, só foi possível porque vocês sentaram, não, eu porque tive que vocês. mostrar, às vezes a gente precisa mostrar para o homem aquilo que está incomodando, porque vai incomodar ele Sim. também. Nenhum homem quer chegar em casa e ver a casa bagunçada. Então, ou os dois arrumam, ou os dois vão viver num lixão de aurar. Verdade. Essa questão de conversar, é justamente de você falar. Quando a gente fala em conversar, senta aqui que eu quero te dizer alguma coisa, né? Então, a gente nas aulas passadas foi falado muito a respeito disso, da gente conversar aquilo que de alguma maneira não tá legal, que eu gostaria que a gente fosse Não, diferente, mas que a olha gente só, a gente pensasse. vê muito claro isso, que a mulher senta e fala, o homem, já chegou, já tá tudo arrumadinho, não tô nem aí. Aí se acostuma com o fato de que eu estou me incomodando, aí eu vou pegar o sapato que está me incomodando, aí ele vai ver e não vai se. Ela fez, vai fazer. Então, A gente olha falou só. isso da concepção da ira, Então, a né? gente está De causar falando, ira. então a gente está diferente. comentando, a gente falou da toalha molhada no contexto de que Causar aquilo me ira. incomoda, eu me aborreço com aquilo e aquilo gera uma discussão. Então, eu preciso entender essa situação e usar mecanismos de defesas para que não gere a ira. Aí, se isso vai ser um diálogo, se isso vai ser eu simplesmente deixar para lá e não ligar, se isso vai ser o fato de eu pegar e arrumar e não me importar, aí o casal vai ter que entrar Essa numa. dinâmica É entre o variável. casal. E nós estamos falando de uma situação que é uma toalha molhada, mas o problema é bem maior, até porque existem várias pedrinhas de tropeços, né, ao longo das nossas vidas. Eu até comentei aqui, olha, eu até botei algumas coisas aqui que eu. Demorou tanto na toalha molhada que eu não sei se a gente vai falar das outras coisas, mas. É, esse é o microfone, Vanessa, por favor. A verdade é que o que funciona para um casal nem sempre vai funcionar para o outro. As pessoas são diferentes, né? Pode ser que eu esteja disposta a não ligar, a Priscila não está disposta a não ligar, está disposta a resolver, né? Outra Sim. pessoa está disposta a dizer, vai ficar aí, né? Então, cada um funciona de um jeito. O importante é que não gere a ira. E às vezes a pessoa não liga para a toalha molhada, mas liga, por exemplo, para a pasta de dente ou para o cabelo no ralo, né? Tem gente que gosta do papel higiênico para cima, outro gosta para baixo. Tem gente Tem que gente que briga pela tampa do vaso olha, levantada ou olha, molhada. olha o sapato aqui em qualquer lugar, às vezes a televisão, os boletos que esqueceram de pagar. A gente se aborrece um pouco com Não essas coisas. cumpre com os horários, está sempre muito descansado E são aqui está muitas coisas. tá muito transparente, mas é uma coisa comum lá em casa, que a garrafa de água vazia na geladeira. Tá tão vazio que não dá para ver, ficou muito branco. Mas a gente abre a geladeira, vê as garrafas, duas garrafas, todas duas vazias lá na geladeira. E quem não encheu essa garrafa aqui, né? A gente se Mas aborrece. uma coisa Eu aí não, comento às às vezes vezes sobre a garrafa de água seca. alguém quer comentar aí no online? Eu me lembrei da garrafa seca. Às vezes eu acho uma garrafa ou outra dentro da geladeira seca. É só com um pouquinho de água. Não, não é seca. É aquela estrategicamente com um pouquinho de água lá. Não, mas eu Às coloquei vezes diz assim, mas não está vazia, tem um pouquinho de água, né? São coisas. Tudo que vocês falaram é muito relevante, a Pri, a Vanessa, tudo que vocês comentaram, a forma como lidar com a situação, mas existe uma maneira que não pode ser jamais ignorada, que é a maneira do Salvador lidar com as adversidades, lidar com os problemas, lidar com aquelas questões que me atravessam. Então, em 3º Nef 11, do 29 ao 30, fala um pouco sobre essa questão da ira, né? Que diz o seguinte, que eu quero ler para vocês. Pois em verdade vos digo que aquele que tem o espírito de discórdia não é meu. Não importa o quanto essas coisas me aborreçam ou como eu vou lidar com elas, ou como eu vou resolver com elas, mas eu preciso ter na minha mente que o espírito de discórdia, seja ele qual for, em que grau for, ele não é do Senhor.
E ele diz: mas é do diabo, que é o pai da discórdia, que leva a cólera ao coração dos homens para contenderem uns com os outros. E eles vão e nós em casa vamos contender por coisas muito pequenas, como essas, que vão se tornando muito grandes a ponto de ocupar o espaço que era do amor, que era da felicidade, que era da bondade, que era da mansidão. E ele continua: mas eis que esta não é minha doutrina, levar a cólera ao coração dos homens, uns contra os outros. Esta, porém, é minha doutrina, que estas coisas devem cessar. Seja quais forem, elas devem cessar. Seja pela conversa, seja eu trabalhar dentro de mim mesmo para não me importar com Uhum. aquilo, seja não como eu posso for. não gostar, mas eu não posso me irar, né? E nós, o Senhor, esta é a doutrina do Senhor, que estas coisas devem cessar. Uhum. Bem. E o manual fala de 2 tipos de ira. Quem é que Não, pode ler? Quem é que pode ler? eu gosto de você desse lado, eu gosto de você desse Ah, outro lado. Opa! Ai, esqueça a voz de locutor. Algumas pessoas se irritam quase sem pensar. Em resposta ao consideram. algo que se considera como uma Ah, provocação. tá. Faltou. Em resposta ao que se considera uma provocação, esse tipo de ira tende a ser difícil de controlar porque surge com extrema rapidez. Em outras situações, ela acumula-se lentamente à medida que a pessoa se considera vítima de várias ameaças, injustiças e maus tratos ou sofre uma série de provocações. Existem muitos tipos de iras, né? A gente, do ponto de vista assim mecânico, tem aquela briga física, puxões de cabelos, batidas, mas às vezes não, às vezes é mais verbal, às vezes é mais por humilhação, às vezes é mais por provocação. Tem muitos tipos. E além desse tipo, tem a frequência. Às vezes é uma coisa súbita do nada, e às vezes elas são pequenas coisas cumulativas e constantes. E uma outra que acaba atrapalhando muito as relações. Ai, amor, Isso, aqui onde é que eu é coloco? aqui. Aperto aqui. Isso. É esse aqui. Vítima de várias ameaças, mas não só nesse sentido, mas quando você se sente vítima de tudo que ele faz é para te irritar. Não está aqui nesse contexto. Mas tudo que ele faz, eu acho que. Não, né? Só tá menor. Só conseguindo me ouvir bem, né? Mas tudo que ele faz é para me irritar. Por exemplo, ele sabe que eu odeio o copo, bebe água e coloca o copo na pia. Ele sabe que eu não gosto disso, E mas quando eu isso, já pedi milhares de e vezes, quando ele isso sempre acontece, tenta. ela vai dizer assim: ele fez isso para me provocar. E Ele quando a fez pessoa isso está só para tão me irritar. irada, às vezes até um conselho de um bispo é visto como uma situação do tipo assim: lá vai o bispo falando mal de mim, já não sei o quê, já acha que eu não sou capaz, ou coisa desse Vai tipo, sempre entendeu? defender ele. Uhum. E aí, então, você acaba se irritando quase sem pensar. Qualquer coisa te provoca. Qualquer coisa. Então, nós estamos trazendo isso para vocês, não é para dizer que fulano está errado na sua concepção de pensar, ou outra pessoa está certa, não é isso. A gente está trazendo isso aqui para vocês, para, além de fazer parte do currículo, e além disso ser ensinamento dos líderes da igreja, para a gente analisar o nosso próprio comportamento diante das situações. E a solução disso depende de eu reconhecer essas coisas. Do quanto eu entendo isso. Olha, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto das coisas muito claras. Eu gosto tanto da clareza que eu acabo trazendo dificuldade para quem conversa comigo, por exemplo. Mas meu marido, a frase para ele entender, ela precisa ter 4, 5 palavras. Ele é um homem extremamente inteligente, mas ela precisa ter 5 palavras. Se ela é uma frase que tem 3 linhas, se a minha fala vai ter 3 linhas, na metade em diante ele já não entendeu mais do que eu estava falando no início. Né? E ele diz assim: eu não estou entendendo o que você está falando. Não é isso, não, meu amor. Não era para falar isso, né? Não. Não, poxa, não estou entendendo isso. Mas assim, a gente precisa
também entender como é que o outro recebe, como é que o outro entende, a capacidade do outro. Nós, mulheres, a gente é assim, multidimensional, pode-se dizer assim. A gente consegue ver as coisas por todos os ângulos. O homem, ele consegue ver, isso é ciência, tá? O homem, ele consegue ver as coisas de uma forma Ciência muito... feminina. Ciência feminina, né? Ele consegue ver as coisas muito assim, num ângulo muito limitado. E aí, quando a mulher diz assim: olha, amor, isso não vai dar certo, escuta. Porque ela conseguiu ver todos os ângulos da situação, enquanto você viu só um. Então, tudo isso também nos ajuda a entender como que o outro vai receber aquilo que eu estou tentando ensinar para ele, ou aquilo que eu estou tentando pedir para ele, ou aquilo que eu estou tentando informar que me incomoda Você quer falar? profundamente. Pri, quer falar? Para evitar a fatiga? Mas aí, nesse ponto aí é muito interessante a questão da conversa, né? Porque acho que essa segunda parte, muitas pessoas acabam sofrendo com isso de, tudo bem, passou, quando vê, acumula, e quando vê, chega no ponto que é completamente desastroso. Isso acontecia muito com a gente. Na missão, a gente aprendia o inventário de dupla, que era horrível. Acho que 98% dos missionários não suporta isso. Ai, eu ia gostar muito do Porque inventário. é aquele. E principalmente se tem uma pessoa muito orgulhosa da dupla que aproveita e vai e fala: ah, tá bom, agora isso tem mais defeitos do que qualidade. Uhum. Então, isso é muito importante, porque, assim, o outro, eu digo o outro, é o outro mesmo, no geral, não tem. Quem é que gosta de ouvir crítica? Quem gosta de ouvir seus defeitos? Ninguém gosta. E às vezes a gente já está tão acostumado com aquele defeito que não quer evoluir, melhorar. Então, isso era um problema muito grande conosco. E a gente teve, ou a gente se matava em casa, ou a gente resolvia a situação. Ainda bem que resolveram. Ainda... Negativo. Bom, vocês Eu era o dois... cínico da relação, a pessoa ela falava, ficava lá quietão. Porque ele tem esse problema também. Como ele é É baiano, do homem. ele é baiano, ele gosta de sacanear com Baiano. tudo. Ele Sou gosta de nordestino. sacanear com tudo. Mas nós somos E isso nordestinos. daí me irrita, porque na hora que a gente está conversando sério, ele vem com uma piadinha. E eu não tô no meu momento de piadinha. Aí eu vou ali, não. Aí Mas se depois ele eu não- aprendi Mas se que. ele não fizer isso, essa é a válvula de escape dele. Aí Talvez assim, não é para te provocar, mas é a válvula de escape dele. depois eu entendi. Aí depois eu comecei a rir, porque a gente vai conhecendo a pessoa, né? Obrigado. Mas a ciência também explica que a mulher, ela amadurece mais rápido do que o homem. Então, de fato, os homens com 20 anos ainda estão com 10, hoje estão com 30, estão com 15. É Pri. tudo piadinha de quinta série. Mas Pri, assim, pegando um pouco do gancho do que tu disseste, tu falaste sobre o inventário das duplas, né? E que no final poderia se tornar, ou pode ser que isso aconteça na grande maioria, não sei te dizer, não sei te quantificar isso, que as pessoas elas acabam se desentendendo mais porque focam muito naquilo que é ruim, que elas acham que elas precisam desabafar, porque é aquele momento que elas têm para fazê-lo. Mas talvez isso aconteça pelo fato de que o propósito se perde. Porque o inventário de dupla, eu tenho certeza absoluta que ele não existe para isso. Mas aí a gente acaba distorcendo os propósitos e aquilo que era para edificar, que é o propósito real, fortalecer e trazer união, acaba gerando o efeito contrário. Não porque a situação em si não é adequada, como o inventário de dupla, mas porque eu levei o meu propósito para aquela situação e não o propósito que ela existe. Isso pode acontecer dentro das relações, dentro do casamento também, se a gente não ficar atento. Uhum. O propósito. Mas que bom que os dois estão vivos É, aqui com a gente, participando da aula, a gente fica feliz. é verdade. Agora a E gente ela precisa... colocou, a gente já está acabando, falta só Vai. mais 2, 3 slides. E eu já vou Tá. perguntar, ela colocou uma coisa interessante que é uma das soluções de resolver o problema, que é como se olha, né? O meio copo cheio, meio copo vazio, né? Quer dizer, às vezes a gente foca muito nas coisas ruins e tem o outro lado que são as coisas boas que acontecem. A gente vai falar um pouco disso na aula que vem, porque hoje a gente está focando muito no problema ira, e amanhã ou na semana que vem a gente vai focar na Nas solução soluções. para evitar isso, né? Que a gente comentou no início Ainda da tem aula que vocês chegaram depois. Então, olha só, para a gente poder finalizar aqui, a gente tem. Vanessa, você queria perguntar alguma coisa? Vanessa, por Por favor. favor.
Aí, como é que está aí os comentários? Tem alguém que. A gente está aqui muito dinâmico, Vocês né? podem As levantar a coisas mão se ficaram- quiserem falar. Tem alguém que quer falar com a gente? É só abrir o áudio para falar com a O Elias gente. vai ler, o próximo slide, Elias. Ah, Quer falar? O aqui, Elias, aqui, Ah, fala, rapidinho. Leide. Já que você... Enquanto a Priscila estava falando, falando de missão, eu me lembrei de uma companheira. Nós mantemos um ótimo relacionamento hoje, mas ela me avisou. Na missão, ela vivia ficando de mal comigo. Eu ficava quieta. Mas ela descarregou. Ela disse para mim, olha, se nós superarmos essa briga, nós vamos ser melhores amigas. Ela me avisou também. E eu relaxei depois disso. Então eu fiquei calma e, de fato, nos tornamos melhores amigas. Porque nós superamos, né, o momento de briga, de raiva, que nós passamos no momento na missão, né? E hoje ela me mandou umas fotos da missão, lembrando nossos Sister Quadros, que era Sister Quadros, né? Eu tenho mais fotos contigo. Ela teve um monte de outras companheiras, eu também, né? Mas temos muitas fotos juntas. Porque nos tornamos grandes amigas, né? Depois da briga. Mas você tinha uma visão diferente de alguma maneira e ela já sabia como ela era e já te avisou de antemão também, né? Te ajudando a lidar aí com a Isso situação. mesmo. Vanessa? você vai falar? Vanessa? Nem sei se eu lembro. Eu queria perguntar se você tem algo para ensinar como conversar com o outro, porque você falou sobre falar e saber como está recebendo. Ele não entende. Nunca. Falo. Anderson, é a hora do chocolate. Tem outras coisas. Você sabe que isso é muito comum. Não deveria, mas é muito comum. Mas nós somos pessoas muito diferentes. Por exemplo, na nossa casa, eu e o Carlos, nós somos muito diferentes. Nós somos completamente oposto um do outro. O Carlos é muito mais tranquilo, muito mais calmo. Eu já sou muito mais dinâmica. Eu já sou muito mais espaçosa. O Carlos chega tranquilo nos lugares. Ele é notado pela simplicidade, pelo caráter dele, pela bondade dele. Eu sou notada porque eu sou espaçosa. A primeira coisa que notam em mim é que eu sou espaçosa. Eu sou aquela que falo muito, eu consigo me introduzir em qualquer assunto. Ou seja, nós somos muito diferentes Eu um preciso do do outro, pedacinho da né? cama quando tem os sobrinhos lá na cama dormindo. Exatamente. Então, nós somos muito diferentes. E aí, quando a gente se reúne para conversar, a gente precisa entender um pouco do outro. Eu preciso entender que eu não posso esperar que o Carlo ele haja exatamente como eu. E ela vai falar 80%, eu falo 20%. Às vezes é 20, viu? Porque às vezes acontece de ser um monólogo. Né? Já aconteceu de ser um monólogo. Poucas vezes, meu amor. A gente não pode. Agora a gente, né? Bora Olha o mudar o exemplo, slide, olha o bora mudar o exemplo. slide, bora mudar o slide. Então, tá interessante? E às vezes o monólogo, porque ele falou bem pouquinho e eu falei muito mais, sabe? Mas a verdade, Vanessa, é que não existe uma receita de bolo pronta. A receita que eu vou passar para você, você vai acabar colocando o teu toque nela. Então, o que eu posso dizer para vocês é que ajam pelo espírito. Todas as vezes que forem conversar, precisam agir pelo espírito. E se você já for conversar com o outro, com aquele sentimento, ele nunca me ouve, é isso que você vai entender, mesmo que ele diga eu concordo com você. Porque é o que você foi preparada para receber. Entende? E a mesma coisa ele. Lá vem ela de novo com aquele papo, lá vem ela de novo com essa conversa longa, lá vem ela de novo com essa chatice. Então não vai passar do que acontece sempre. Então precisa talvez começar com uma atitude diferente daquela que já se está acostumada e que não funciona. E toda briga, a gente colocou os tipos de ira aí, umas mais rápidas, outras mais agudas, mas toda discussão que é muito demorada, por exemplo, a gente discute, a gente briga, e aí depois a gente se ama. Mas toda briga que é muito demorado é porque Essa parte não conta na gravação. nenhum dos dois, não, é um amor inocente, é inocente. Aí, ó, o que é que eu quero chegar? Toda briga que é muito demorada é porque nenhum dos dois tem razão. Não existe um certo e errado, todos os dois estão errados.
Deixa ele finalizar o raciocínio, aí você fala. Ela já pode falar? Você vai finalizar o raciocínio. Poxa, Então, uma das coisas que a gente faz em casa também, só tem a mais três gente, é uma, slides. é uma das coisas, 3 slides. 2 slides. É isso. Então, uma das coisas que a gente faz, por exemplo, nos últimos tempos que tem dado certo, a gente não tem prolongado muito aquilo que acaba não resolvendo nada, perde até o propósito do meio para o fim. A gente não sabe mais nem por que que a gente está falando, né? E aí não adianta, precisa ser uma coisa muito tranquila, rápida e objetiva. E normalmente a gente está junto na cama, a gente já conversou coisas difíceis abraçados. Eu aqui deitada no melhor espaço da minha vida, se perguntar o lugar que eu mais amo estar é nos braços do meu marido, sempre vai ser. E eu cultivo isso fortemente dentro de mim. E isso também ajuda, porque em pé, discutindo, andando, gritando, é um espaço muito propício para a ira ficar cada vez mais inflamada. Pri. Acho muito importante essa questão da ira, né? Porque a gente sempre tem que lembrar daquela questão de que, por exemplo, a gente tem que fazer da nossa Vai ficar casa gostando. um pedacinho do templo. Então, Sim. assim, a gente tem que analisar muito bem se nós estamos sentindo paz no nosso lar, sentindo paz na igreja e sentindo paz no templo. Porque nós já temos que ceder muito pelo outro na rua, no trabalho. Então, assim, por isso que eu falo que eu não acho justo ficar guardando tanta coisa dentro do seu próprio lar, que deveria ser um lugar onde você deve chegar e, ah, sabe? Porque o mundo ele já está muito carregado disso. Já temos pessoas que não são membros da igreja, não compreendem o que a gente segue, nos incita a fazer coisa errada. A gente já tem a rua com os perigos. Então, assim, a gente precisa se sentir protegido, feliz na nossa casa, não com o sentimento de que a gente quer chegar e ir embora. Então, assim, a gente estava conversando muito ultimamente por conta, enfim, de brigas passadas. E falando, a gente não está sentindo mais a paz, a gente precisa fazer alguma coisa, porque É, a gente se ama, né? E aí, como eu disse, ou a gente se mata, ou a gente se ama, porque e eu acho que quando a gente tem filhos, a gente tem que pensar muito neles da questão de brigar. Porque eles vão ouvir, eles têm aquela imagem de mamãe heroína e papai herói. Então ali reflete muito, acho que por isso fica aquele pensamento, a gente não pode falar alto, né? Brigar alto, não sei, não tenho filhos, mas assim, se eu tivesse, eu ia tomar mais esse cuidado de não. A gente não pode brigar, porque eu sei como filha, quando eu ouvia meus pais brigando, que isso influenciava muito, isso influenciou muito na minha infância e na minha adolescência. Então, assim, se eles tivessem pensado um pouquinho mais, quase que eu levo matar o bala do papai, porque ele gritou com a mamãe e eu fui me meter. Então, isso daí foi um problema assim que eu falo assim, o dia que eu tiver filho, eu nunca Não quero quero isso. ter essa experiência de brigar na frente deles, porque isso impacta de uma maneira tão ruim que os pais eles não imaginam como isso impacta. Só é, quem passa exato. sabe. E Sabe, sabe, Pri, eu não sei o quanto, como você vai receber isso, mas isso é algo meu, tá? É algo que funciona para mim. Talvez, não sei se vai funcionar ou para quantas pessoas isso pode funcionar, mas ainda assim gostaria de lhe dizer isso nesse momento. Eu tenho algo muito forte dentro do meu coração. Eu não posso permitir que as outras pessoas, não importa quem seja, elas exerçam um poder tão grande dentro de mim a ponto de tirar a minha paz, o meu sossego. E uma outra coisa que eu tenho comigo é que a atitude do outro, ela nunca vai justificar a minha. A atitude do outro nunca. E isso nós aprendemos com os profetas vivos da igreja. A atitude do outro nunca vai justificar. A paz, ela vai estar exatamente onde eu quero que ela esteja, porque ela será uma decisão. Uma decisão que não é nada fácil. Uma decisão que exige muito, muito, muito de mim. Mas a verdade é que ela vai estar onde eu quero que ela esteja. Porque sou eu quem vou criar ela para mim, não eram as outras pessoas. É claro que. Não, eu entendi. Sim. Eu entendo. uhum.
Sim. Sim, Então você não terá. ótimo. Sim. Eu entendo Então, você. é. Então, pronto. Então, você é uma grande mulher. Ótimo. Tem conseguido vencer os seus desafios e tem ido em busca daquilo que você quer se tornar. Continue, confie no Senhor e siga em frente. E aqueles tipos de ira, você comentou uma coisa interessante, que é tipo assim, varrer o problema para debaixo do tapete e não resolver. Às vezes a montanha do tapete fica tão grande que nos distancia. A gente nem consegue enxergar o outro, porque tem tanto pó e sujeira dentro desse tapete que a gente não enxerga mais. E uma outra coisa também que está junto com a ira é esse fato da gente ficar remoendo os problemas, né? Ruminando os problemas. Então, são coisas que já aconteceram, já foram resolvidas, já foram dialogadas, mas quando surge uma outra situação, aí vem aquilo, joga na cara, uma coisa que já tinha sido resolvida. E isso vai trazendo mais problemas e mais aborrecimento e mais ira. Então, a gente não vai comentar muito esse slide, apesar que eu queria ter falado que a vaca produz 150 litros de saliva por dia, mas isso não é muito interessante. Não é muito relevante agora por conta do Mas horário. o É, princípio dela está ali, amor. e a ideia é que para tudo isso tem solução e nós vamos aprender algumas estratégias disso. Mas a principal solução está no nosso Salvador Jesus Cristo. Se a gente tiver esses olhos, o olho fito nas suas atitudes, de como ele agiu, ele foi cuspido, ele foi crucificado, ele foi Pode humilhado. digitar essas E que escrituras tipo, no chat? e que tipo de, Essas. tá lá, e que tipo de atitude ele teve, né, para com os seus inimigos, para com o outro. E ele quer que a gente tenha a mesma atitude, né? E a gente precisa saber lidar muito bem com as palavras, que as palavras podem ser uma espada, mas pode ser um princípio de sabedoria. Depende Cura. de cura. Depende de como a gente vai usá-las. A comunicação é uma das principais armas para resolver a ira. E não se pode abrir mão da ira e acolher o amor, a santidade, o espírito, sem abrir mão de si mesmo. Isso não é possível. Abrir mão, às vezes, de ideias, de desejos, de pensamentos em prol de algo muito maior. É sair do bom para o melhor. Essa deve ser a jornada. Se você tiver em mente que você está abrindo mão do que você pensa, do que você quer, do que você gosta, isso vai ser muito difícil, vai parecer errado. Mas quando você tem ideia de que você está vivendo algo bom, mas vai abrir mão de muitos pensamentos, de muitas vontades, porque você vai ter algo muito melhor com a pessoa que você ama, aí isso não vai gerar peso, mas vai gerar paz, vai gerar tranquilidade. Por isso que a palavra, ela pode ser aquela espada que corta, que fere, mas ela também pode ser aquela que traz cura, que traz amor, que traz perdão. A mesma coisa. O que vai diferenciar é o que ação eu vou empregar sobre ela. Eu vou empregar sobre ela minha vontade, meu orgulho, eu não quero abrir mão disso, ou a mágoa, ou eu vou colocar nela a mansidão, o amor, a paz, a sabedoria, tudo que a humildade. Então, é a mesma coisa. O que vai diferenciar é a ação que eu ou que cada um de nós vai colocar sobre essas palavras. Muito bem. E antes da gente encerrar com uma oração, eu queria dar um presente para vocês, mas eu queria saber quem gostaria de ganhar um presente. Só um quer ganhar o presente. Mas isso não é esmola, Esse, né? é um presente grandioso. E olha, ele foi. Tá, vou fazer. Aí, olha, você Pessoal que do no chat, chat também, abre aí o microfone para poder responder a pergunta que o Carlos vai fazer de novo, tá?
Amor, com entusiasmo, pergunta. Quem quer ganhar presente aí? Eu! Eu! Alô, Lombardi! Aí, Então vocês vão lá. Eu! Olha. Ai, que Opa! ótimo. Maravilha. Então, Então se vamos lá. preparem. Você vai dar o presente. Demais. Você tá, amor. Você criou o presente. Eu não, eu vou. Mas eu vou. Você decidiu compartilhar. Uma, duas, três. 3 bônus massagem de seu cônjuge ao longo desta semana. Cada um vai ter direito a 3 bônus massagem. Quem ficou feliz? Que eu maravilha! fiquei feliz agora. Gente! Tô com Aí, a olha, lista de dedo. Se cada um der 3, olha, a semana tem durante 6, só vai folgar no domingo. É. Então, olha só, vocês acabaram de ganhar 3 bônus massagens do seu cônjuge ao longo desta semana. Não pode passar para a semana que vem. O bônus só é válido por essa semana. Ele só poderá ser prorrogado se você ganhar esta semana. Aí é decisão de cada um que ele se torne semanal, quinzenal, mensal, diário, seja como for. Usem a imaginação e aproveitem. E vamos encerrar com uma oração. Ainda não. Calma, agora como nós tivemos um atraso na nossa aula hoje, por isso a gente está fazendo, está fazendo agora uma hora de aula, tá? Então, bem aqui no quadro, o Anderson digitou no chat já essas escrituras. Não digitou, Anderson, todas? Pronto. Então, o Anderson acabou de mandar no chat para quem está acompanhando a gente. Nós também vamos colocar lá no grupo, mas é que às vezes a gente acaba esquecendo, né? Então, por favor, tirem uma foto, anotem. Além desse presente, tem a hora do estudo do casal, tá bom? Essa hora do estudo do casal, nós queremos que vocês leiam juntos, estudem juntos essas 6 escrituras e vão identificar um padrão nessa escritura. Lembra que no início dessas escrituras, no início da aula, nós colocamos lá o lobo bom e o lobo ruim. Qual lobo você está alimentando? Vocês vão conseguir identificar aqui um padrão para esses 2 lobos. Então, identifiquem esse padrão e depois façam um comparativo, conversem sobre que tipo de lobo vocês estão alimentando de acordo com essas escrituras, fazendo aí uma análise do seu comportamento. Não é para virar uma DR, gente. Não é para virar alguém apontando o erro do outro. Cada um é para falar de si. Esse não é o momento de você apontar o erro de ninguém, tá? É só para vocês identificarem um padrão, e tanto bom quanto ruim nessas escrituras. E na semana que vem, no início da nossa aula, nós já vamos falar a respeito disso. Se aqueles que desejarem, quiserem fazer um comentário sobre o seu estudo no grupo, também pode fazê-lo. Mas nós pedimos que não deixem para depois. Se vocês puderem chegar em casa, ou amanhã de manhã, ou à noite, o horário que vocês estiverem disponível no domingo, no final de semana, ou até hoje mesmo, estudem essas escrituras e identifiquem o padrão nela, tá bom? Nós somos muito gratos pela presença de vocês sempre conosco, aos que estão presentes aqui, aos que estão presentes pelo Zoom. É maravilhoso poder compartilhar desses ensinamentos, poder ouvir as experiências de vocês. A oração do nosso coração é que possamos confiar, seguir confiando cada vez mais no Salvador Jesus Cristo. Ele desceu abaixo de todas as coisas, ele sentiu todas as dores, todas as angústias, todas as aflições, toda a ansiedade. Jesus Cristo viveu ansiedade, ele viveu depressão, ele viveu todas as coisas, ele viveu a solidão extrema, a dor extrema, para ele poder nos resgatar e nos compreender e nos ajudar a lidar com as nossas próprias dificuldades, com as nossas próprias dores. Queremos prestar o nosso testemunho sobre Jesus Cristo, de que ele vive e ele é o Salvador do mundo, e que nele, por meio dele, nós podemos restaurar toda ferida e restaurar qualquer dificuldade, qualquer situação que tenhamos vivido e transformar isso em felicidade nesta vida e no mundo vindouro também, porque ele criou as famílias para serem eternas. Disto nós testificamos em nome de Jesus Cristo. Amém.